Não me toque! A voz de Valentina saiu num sussurro rouco, as mãos tremendo no ar entre ela e o homem. Sangue escorria quente pela panturrilha, misturando-se à chuva que castigava a clareira. O jacaré ainda estava ali, a 3 metros, talvez menos, observando com olhos frios de predador. Estou ferida. Ela mal conseguia formar as palavras. Eu posso me cuidar sozinha. O homem ignorou completamente. Suas mãos grandes e calejadas alcançaram a perna dela com uma firmeza que não admitia recusa. Você vai morrer se eu não fizer isso agora. Valentina tentou se afastar, mas a dor explodiu na ferida. Um grito preso na garganta. O mundo girou. Fique quieta. A voz dele era baixa, controlada. O jacaré ainda está muito perto e você está perdendo sangue rápido demais. Ele rasgou a própria camisa xadrez com um movimento brutal. O tecido vermelho e azul transformou-se em tiras improvisadas. Valentina assistiu, meio consciente, enquanto ele amarrava o torniquete acima do ferimento. Quem é você? As palavras saíram fracas. Lucas. Ele não tirou os olhos da perna dela. E você precisa parar de falar. A dor era insuportável. Valentina cerrou os dentes, unhas cravando na lama. Como ela tinha chegado até ali? 4 horas antes. O helicóptero havia pousado em Miranda sob um céu pesado de março. Valentina desceu com seus saltos de grife afundando na terra vermelha, celular já na mão apesar do sinal fraco. Senhorita Cavalcante. O gerente da propriedade, um senhor de cabelos brancos, estendeu a mão. Seu pai costumava dizer que março no Pantanal é como tentar ler a mente de Deus. Meu pai dizia muitas coisas. Valentina mal tocou a mão dele. Onde fica a fazenda principal? A 15 quilômetros, mas com essa chuva? Então vamos logo. Mariana, sua assistente, tocou o braço dela. Val, podemos ir amanhã. O tempo... Tenho reunião de conselho na segunda. Valentina já estava caminhando em direção ao jipe. Não vim até o fim do mundo para olhar chuva. O motorista recusou-se a cruzar a estrada alagada. Valentina o demitiu ali mesmo, continuando a pé com sua bolsa Prada e uma arrogância que agora parecia absurda. As placas diziam, Cuidado jacarés, em letras vermelhas desbotadas. Ela fotografou uma para o Instagram. Que exagero típico do interior. A lagoa surgiu entre as árvores como um espelho verde escuro. Capivaras pastavam na margem. Perfeito para a foto. Valentina aproximou-se, celular erguido. A água explodiu. Dentes. Mandíbulas. Força brutal puxando sua perna. Valentina gritou, caindo de costas, a bolsa voando longe. Ela agarrou um galho, bateu cegamente na cabeça do jacaré. 1 vez. 2. 3. O animal soltou, mergulhando de volta. Sangue tingiu a água. Valentina rastejou para trás, a perna em chamas. A chuva começou, forte, implacável. Ela tentou se levantar e desabou. O mundo ficou cinza nas bordas. Agora, respire. A voz de Lucas a trouxe de volta. Fique comigo. Valentina piscou. Ele havia terminado o torniquete. Estava verificando o pulso dela, dedos firmes no pescoço dela. Preciso te levar para minha casa. Ele olhou nos olhos dela pela primeira vez. Castanhos escuros, diretos. São 4 quilômetros. Você não vai conseguir andar. Não. Valentina tentou soar autoritária, mas sua voz traiu. Tenho pessoas esperando. Ligue para eles. Eu pago o que for necessário. Não tem sinal aqui. Lucas já estava passando um braço sob seus joelhos, outro nas costas. E você não tem nada para pagar. Sua bolsa se foi com o jacaré. Espere. Pânico real agora. Você não pode simplesmente... Ele a ergueu num movimento fluido. Valentina ofegou com a dor, mas também com a facilidade. Ele a carregava como se ela não pesasse nada. Posso e vou. Lucas começou a andar, passos cuidadosos na lama. Porque se eu não fizer, você morre aqui. Infecção ou perda de sangue. Provavelmente as duas. Não aceito ordens de um caipira? O tom dele não mudou. Pois é, princesa. Hoje você aceita. A chuva martelava. Valentina podia sentir o calor do corpo dele através da camisa molhada. Músculos se movendo sob seus dedos onde ela se agarrava aos ombros dele. Ela nunca tinha dependido de ninguém na vida. 32 anos construindo muralhas, provando que não precisava de ninguém. E agora estava literalmente nos braços de um estranho. Sem celular, sem dinheiro, sangrando. Quanto tempo? A voz dela saiu pequena. 2 horas, talvez 3.
Lucas ajustou o peso dela. O caminho está alagado. Vai ser lento. Eu não vou conseguir. Vai sim. Algo mudou no tom dele. Quase gentil. Só continue falando comigo. Me conte sobre essa reunião tão importante que te trouxe aqui no meio da tempestade. Valentina fechou os olhos. A dor latejava na perna. A chuva caía. E ela estava sendo carregada por um desconhecido através de um pântano infinito. Meu pai... As palavras saíram antes que ela pudesse parar. Ele deixou essas terras para mim. Não sei porquê. Ele nunca teve tempo para mim. Talvez essas terras sejam a resposta. Valentina abriu os olhos. Lucas olhava para frente, concentrado no caminho traiçoeiro. Mas havia algo na forma como ele disse aquilo. Como se entendesse mais do que deveria. Quem é você realmente? Ela sussurrou. Ele não respondeu. Apenas continuou andando, carregando-a para dentro da tempestade, para longe de tudo que ela conhecia. E Valentina percebeu, com um arrepio que não tinha nada a ver com a chuva, que sua vida tinha acabado de se dividir em antes e depois deste momento. O corpo de Valentina balançava no ritmo dos passos de Lucas. Cada movimento mandava ondas de dor pela perna, mas ele segurava firme, nunca vacilando. Fala comigo. A voz dele cortou através do barulho da chuva. Como você se chama de verdade? Valentina. Ela mal conseguia manter os olhos abertos. Valentina Cavalcante. Cavalcante? Ele desviou de um tronco caído. Do grupo Cavalcante? Então ele sabia quem ela era. Claro que sabia. Todo mundo conhecia o império do pai dela. Impressionante. As palavras saíram amargas. Até no fim do mundo meu sobrenome chega antes de mim. Lucas não respondeu. Valentina sentiu os músculos dele se tensionarem quando a água subiu até os joelhos dele. Ela olhou para baixo. Um riacho que não estava ali antes. Segura e firme. Ela entrelaçou os dedos atrás do pescoço dele. Tão próxima que podia sentir o cheiro de terra e chuva na pele dele. Tão próxima que ouvia cada respiração. Ele atravessou com cuidado, testando cada passo. A correnteza puxava, mas Lucas manteve o equilíbrio. No meio do riacho, ele parou. O quê? Valentina tentou ver. O que foi? Sucuri. Ele apontou com o queixo. Ali, na margem. Não se mexa. O coração dela disparou. Uma cobra gigantesca deslizava lentamente entre as raízes, a apenas metros deles. Valentina prendeu a respiração. Lucas esperou. Paciente. Imóvel como pedra. A sucuri desapareceu na vegetação. Ele continuou andando. Você faz isso sempre? A voz de Valentina tremia. Carregar mulheres feridas por lugares cheios de cobras gigantes? Primeira vez. Um traço de humor na resposta. Está sendo uma experiência educativa. Ela riu. Um som estranho, quase histérico. A dor estava ficando pior, ou talvez estivesse ficando entorpecida. Difícil dizer. Educativa? Valentina repetiu a palavra. Eu terminei meu MBA 5 anos atrás, na FGV. Sabe o que aprendi? Me conta. Que nada do que eles ensinam importa quando você está sangrando no meio do Pantanal. Lucas ajustou o peso dela. Talvez eles devessem adicionar isso ao currículo. O mundo começou a ficar nebuloso nas bordas. Valentina piscou tentando focar. Meu pai... As palavras saíam soltas agora, sem filtro. Ele construiu tudo do zero. Começou com nada. Morreu com bilhões. E nunca teve tempo para sentar e simplesmente... me ver. Valentina. A voz de Lucas ficou mais firme. Continua falando. Não durma. Não estou dormindo. Mas ela estava, caindo em algum lugar escuro. Estou só, cansada de tentar ser suficiente. Suficiente para quem? Para todo mundo. Uma lágrima misturou-se com a chuva. Para o conselho que acha que sou decoração. Para meu tio que quer me tirar da empresa. Para Rodrigo que me trocou pela minha prima porque ela tinha conexões melhores. Lucas tropeçou levemente. Valentina se agarrou mais forte. Rodrigo? Ele perguntou. Noivo, ex-noivo, faz 1 ano. Ela riu sem humor. 2 meses depois do término, casou com Júlia. Aliança estratégica entre Almeida Exportações e Grupo Cavalcante. Eu não era a noiva, era a peça de xadrez. Ele é um idiota. A simplicidade da declaração fez algo estranho no peito de Valentina. Sem platitudes, sem tentar fazer sentido. Só a verdade crua. Obrigada. Ela encostou a testa no ombro dele. Por me achar, por não me deixar morrer. Ainda não chegamos lá, mas a voz dele havia amolecido.
Mais 1 quilômetro. O tempo perdeu significado. Havia apenas chuva, dor e o calor sólido do corpo de Lucas contra o dela. Valentina flutuava entre consciência e delírio. Vozes. Ela ouvia vozes. Você nunca será suficiente, Valentina. Seu pai, frio no escritório dele. Não tem a fibra necessária para este negócio. Deixa os homens cuidarem dos negócios, querida. Seu tio, sorrindo condescendente na reunião de conselho. Eu te amava, Val, mas o amor não paga contas. Rodrigo virando as costas. Valentina! Lucas estava praticamente gritando. Olha para mim! Ela forçou os olhos a abrirem. O rosto dele estava muito perto, molhado de chuva, marcado por preocupação. Estou aqui. As palavras saíram arrastadas. Já chegamos. Fica comigo mais 1 minuto. Ela piscou. Uma estrutura surgiu através da cortina de chuva. Uma casa de madeira sobre palafitas, simples mas sólida. Luz amarela brilhava em uma janela. Lucas subiu os degraus de madeira com cuidado. A porta abriu com um empurrão do ombro. Calor e o cheiro de querosene a envolveram. Ele a deitou em uma cama estreita. O colchão afundou, macio depois de horas nos braços dele. Valentina gemeu de alívio. Vou limpar o ferimento. Lucas já estava se movendo, acendendo um lampião. Vai doer. Tudo já dói. Ele trouxe água quente, tecidos limpos, uma caixa de primeiros socorros surpreendentemente bem abastecida. Valentina assistiu através de olhos semicerrados, enquanto ele removia o torniquete improvisado. A dor explodiu. Ela mordeu o lábio até sentir gosto de sangue. Desculpa. Lucas limpou a ferida com eficiência profissional. O jacaré não pegou fundo. Sorte. Não me sinto sortuda. Você está viva. Ele aplicou antisséptico. Valentina arqueou na cama. Isso já é sorte suficiente. Ela o observou trabalhar. Mãos firmes, movimentos precisos. Como ele sabia fazer aquilo? Você é médico? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar. Lucas pausou. Depois continuou o bandagem. Agrônomo. UFMT. Me formei há 9 anos. Valentina piscou. Você estudou agronomia? Surpreendente, né? Sem rancor na voz. O caipira sabe ler. Vergonha quente subiu pelo pescoço dela. Eu não... Sim, você quis dizer isso. Ele terminou a bandagem, cortando fora o excesso. Todos sempre querem dizer isso. Silêncio constrangido. Valentina olhou ao redor pela primeira vez. A casa era pequena. Um ambiente principal com fogão a lenha, mesa tosca, prateleiras com livros, sem geladeira, sem TV, um lampião de querosene como única luz. Terror começou a subir na garganta dela. Onde está meu celular? Foi com sua bolsa. O jacaré levou. Então, use o seu. Lucas apontou pela janela. Não tem sinal aqui. Nunca tem. Internet? Computador? Não. Rádio? Telefone? Qualquer coisa? A voz dela subiu 1/8. Tem um rádio de longo alcance. Ele foi até um aparelho antigo no canto. Já chamei a fazenda da Dona Francisca. Ela vai avisar as autoridades em Miranda amanhã quando a tempestade passar. Amanhã? Valentina tentou sentar. A dor a empurrou de volta. Eu preciso sair daqui hoje. As estradas estão intransitáveis. Lucas trouxe um copo com água e comprimidos. Estamos ilhados por pelo menos 3 dias. 3 dias? O mundo girou. Eu tenho reunião de conselho na segunda. Tenho decisões importantes. Eu não posso simplesmente desaparecer por 3 dias. Você não tem escolha. A simplicidade brutal da afirmação a atingiu como um tapa. Valentina olhou para ele. Este estranho que a havia carregado por quilômetros, que agora a informava calmamente que ela era prisioneira dele. Tome. Ele ofereceu os comprimidos. Antibiótico veterinário. Mesmo que o humano, penicilina. E algo para a dor. Veterinário? Ela olhou horrorizada. Você quer que eu tome remédio de vaca? Ou você toma e tem uma chance de não perder a perna para a infecção. Lucas colocou os comprimidos na mesa ao lado dela. Ou não toma, e vemos o que acontece. Valentina pegou os comprimidos com mãos tremendo. Valentina acordou com luz, entrando pelas frestas da janela. Por um momento abençoado, ela esqueceu onde estava. Então, a dor na perna a lembrou de tudo. Ela tentou sentar. Impossível. A perna latejava em protesto. Lucas! A voz saiu rouca. Barulho de passos. Ele apareceu na porta, já vestido, cabelo úmido como se tivesse acabado de se lavar. Precisa de algo. Valentina engoliu o orgulho.
Banheiro. Ele não disse nada. Apenas se aproximou e passou o braço sob os ombros dela, ajudando-a a levantar. Valentina mordeu o lábio com a dor. É lá fora, Lucas apontou. Casa de madeira nos fundos. Lá. Fora? Não tenho encanamento interno. Ele já estava a guiando. A água vem do poço e da chuva. Sistema que montei há 5 anos. A humilhação queimou mais que a ferida. Ela, Valentina Cavalcante, que tinha banheiro de mármore com banheira de imersão, precisava usar uma privada externa com a ajuda de um estranho. Lucas a levou até a porta, depois parou. Consigo sozinha daqui. Não consegue. Ele manteve o braço firme. Você mal fica de pé. Eu disse que consigo. Ele a soltou. Valentina deu 2 passos e desabou. Lucas a pegou antes que caísse completamente, um suspiro pesado escapando dele. Orgulho não vai curar sua perna. Ela deixou que ele a ajudasse. Cada segundo uma tortura de vergonha. Quando finalmente voltaram para dentro, Valentina estava tremendo. De dor, de raiva, de humilhação pura. Lucas a deitou de volta na cama. Vou fazer café. Você come? Não tenho fome. Vai comer de qualquer forma. Ele já estava no fogão a lenha. Seu corpo precisa de energia para curar. Valentina o observou acender o fogo com movimentos econômicos, colocar água para ferver. O cheiro de café começou a preencher o espaço. Ele trouxe uma bandeja, café coado, pão de queijo ainda quente, ovos mexidos com cheiro de manteiga fresca. De onde veio isso? Ela olhou desconfiada. Dona Francisca passa toda a ser. Lucas colocou a bandeja. Ela faz pão de queijo melhor que qualquer padaria. Valentina recusou. Mas o estômago roncou traindo. Ela pegou um pedaço de pão, mordeu e quase gemeu. Macio por dentro, crocante por fora, derretendo na língua. Bom? Um traço de diversão na voz dele. Aceitável. Mas ela pegou outro. Lucas sentou na mesa com o próprio café, observando através da janela. A chuva tinha parado, deixando tudo verde brilhante. Galinhas ciscavam no quintal. Uma vaca pastava mais longe. Você tem um celeiro? Valentina perguntou apesar de si mesma. Pequeno, 3 vacas, algumas galinhas, 2 cavalos. Ele tomou um gole. O suficiente. Suficiente para quê? Para viver. A simplicidade da resposta a irritou. Como se fosse tão fácil. Como se suficiente fosse algum tipo de filosofia viável. Lucas terminou o café e se levantou. Preciso checar os animais. Você fica aqui. Como se eu pudesse ir a algum lugar. Ele saiu. Valentina ficou sozinha com a bandeja. O silêncio e a realidade crescente de que estava completamente dependente de alguém pela primeira vez na vida. Ela comeu devagar, observando pela janela. Lucas apareceu lá fora, movendo-se com propósito claro, alimentando as galinhas, ordenhando a vaca com mãos experientes, verificando uma cerca quebrada pela tempestade. Não havia nada de servil nos movimentos dele, nada de resignado. Ele trabalhava como alguém que escolheu aquela vida, não alguém que foi forçado a ela. 1 hora depois, ele voltou trazendo leite fresco e ovos. Você faz tudo isso sozinho? As palavras saíram antes que ela pudesse parar. Não é tão difícil quando você sabe o que está fazendo. Ele colocou as coisas em uma prateleira. E quando não está tentando impressionar ninguém, a farpa atingiu o alvo. Valentina desviou o olhar. Seu olhar caiu na estante de livros contra a parede. Ela tinha notado ontem, mas sem registrar realmente. Agora, com tempo e luz, ela via os títulos. Grande Sertão. Veredas. Poemas concebidos sem pecado. De Manuel de Barros. Livros técnicos sobre agronomia. 100 anos de solidão em espanhol. Shakespeare em inglês. Você lê Shakespeare? A pergunta saiu acusatória. Lucas seguiu o olhar dela. Surpreendente? Valentina não sabia o que dizer. Você mora no meio do nada. E daí? Ele cruzou os braços. Você acha que inteligência só existe em São Paulo? Que cultura para nas capitais? Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso. Mas não havia raiva na voz dele. Apenas cansaço de quem já teve essa conversa antes. Eu estudei na UFMT. Me formei há 9 anos com honras. Trabalhei 3 anos para a Embrapa desenvolvendo técnicas de agricultura sustentável. Valentina piscou. Embrapa? A empresa brasileira de pesquisa agrícola? A mesma. Lucas pegou um dos livros. Folheou sem realmente ver. Eles me ofereceram um cargo em Brasília. Bom salário, prestígio, tudo que você considera importante. E você recusou? Minha mãe ficou doente. Ele colocou o livro de volta.
Câncer. Ela tinha 62 anos e estava sozinha aqui. Então eu voltei. Cuidei dela por 6 meses até ela morrer. Algo apertou no peito de Valentina. Sinto muito. Depois que ela se foi, tentei voltar para Cuiabá. Lucas olhou pela janela. Não consegui. A cidade, todo mundo fingindo, mentindo, pisando uns nos outros por promoções. Eu tinha visto minha mãe morrer. Tinha segurado a mão dela no final. E de repente nada daquilo importava mais. Então você voltou para cá. Voltei para cá. Ele se virou para ela. Há 6 anos. E toda vez que alguém de fora aparece, eles olham para mim como você está olhando agora. Com pena. Como se eu tivesse desperdiçado minha vida. Eu não estou... Está sim. Lucas se aproximou. Mas eu não desperdicei nada. Eu escolhi paz ao invés de dinheiro. Propósito ao invés de status. Uma vida real ao invés de uma mentira bonita. As palavras cortaram fundo demais. Valentina virou o rosto. Você não me conhece. Não preciso. Ele sentou na cadeira perto da cama. Você chegou aqui com saltos de R$1.000 e uma bolsa que provavelmente custou mais que meu caminhão. Sozinha. Demitindo pessoas. Sem ouvir avisos. Porque Valentina Cavalcante não precisa de ninguém, certo? Lágrimas queimaram. Ela piscou furiosamente. E agora você está aqui. A voz dele amoleceu um pouco. Assustada. Ferida. Precisando de ajuda. E descobrindo que o mundo não funciona como você pensava. Eu sei como o mundo funciona. Não, você sabe como o seu mundo funciona. Lucas se levantou. Que não é o mesmo que o mundo real. Trovão rolou na distância. Nova tempestade se aproximando. Lucas acendeu o lampião enquanto a tarde escurecia. A chuva voltou, martelando o telhado de metal. Ele preparou um chá de ervas que cheirava a mato e mel. Boldo, ele explicou. Para a dor e a inflamação. Valentina bebeu em silêncio. O chá era amargo, mas funcional. A dor diminuiu de agonia para apenas latejamento constante. Lucas pegou um instrumento pendurado na parede. Uma viola caipira, madeira gasta pelo tempo. Meu avô fez isso. Ele passou os dedos pelas cordas. 40 anos atrás. A música encheu o espaço. Melancólica, bonita, completamente inesperada. Valentina se pegou observando as mãos dele. A expressão concentrada. O jeito que a música parecia vir de algum lugar profundo. Quando ele terminou, o silêncio que ficou parecia maior que antes. Você é cheio de surpresas. As palavras saíram suaves. Ou você é cheia de suposições. Justo. Valentina fechou os olhos, deixando o som da chuva a embalar. Ela acordou no escuro, a dor pulsando. Gemeu baixinho. Valentina? Lucas estava ali, imediatamente, lampião na mão. Mais remédio? Por favor. Ele trouxe água e comprimidos. Sentou na beira da cama enquanto ela tomava. Você nunca está sem estar aqui? Ela perguntou. Durmo na rede lá fora. Ele apontou para além da porta. Mas acordo fácil. Silêncio. Apenas chuva e a luz fraca do lampião entre eles. Lucas. Valentina olhou para ele. Você já teve medo de desaparecer? De que ninguém realmente te veja? Ele segurou o olhar dela por um longo momento. Talvez seja por isso que você não sabe quem você é. A voz dele era gentil, mas implacável. Porque você passou tanto tempo sendo vista que esqueceu de olhar para dentro. As palavras ficaram suspensas no ar. Valentina não tinha resposta. Não tinha defesa. Apenas o eco vazio de uma verdade que ela não estava pronta para enfrentar. Valentina acordou determinada. 2 dias naquela cama eram suficientes. Ela era a executiva do Grupo Cavalcante. Ela tinha MBA. Ela não ia ficar inválida por causa de uma mordida de jacaré. Ela empurrou o cobertor, girou as pernas para fora da cama e tentou ficar de pé. O mundo explodiu em dor branca. Seus joelhos cederam. Ela caiu. Braços fortes a pegaram antes que batesse no chão. Lucas. Sempre Lucas. Eu te falei para chamar. A voz dele tinha aquela paciência exasperante. Orgulho não vai fazer sua perna sarar mais rápido. Eu não preciso de babá. Mas precisa de alguém que te impeça de reabrir os pontos. Ele a ergueu facilmente. Vem. Você não vai ficar presa aqui dentro o dia todo. Lucas a carregou para a varanda, acomodando-a em uma cadeira de balanço com almofadas. Um cobertor sobre as pernas, travesseiro nas costas. A vista se abria para o Pantanal, verde infinito pontilhado de lagoas espelhadas. Melhor? Ele perguntou. Valentina não queria admitir, mas sim. O ar fresco, o sol filtrado pelas nuvens,
O som de pássaros. Melhor que ficar olhando para aquelas 4 paredes. Obrigada. Lucas acenou e desceu os degraus. Ela o observou voltar ao trabalho, consertando uma cerca, verificando o telhado do celeiro. Sempre algo para fazer, sempre produtivo. Por volta do meio-dia, um barulho de motor cortou o silêncio. Valentina se empertigou. Uma canoa motorizada apareceu, pilotada por uma mulher idosa de chapéu de palha largo. «Lucas!» a mulher acenou. «Trouxe pão de queijo e...» Ela parou ao ver Valentina. «Meu Deus do céu!» Lucas foi até a margem ajudar com a canoa. A mulher já estava falando rápido, gesticulando. «Dona Francisca!» Lucas interrompeu gentilmente. «Valentina Cavalcante. Ela teve um acidente com jacaré. Está se recuperando aqui.» Francisca subiu os degraus com agilidade surpreendente para alguém que devia ter 70 anos. Os olhos escuros varredores analisaram Valentina da cabeça aos pés. «Cavalcante? Das terras do velho Paulo? Minha filha», Valentina corrigiu. «Ele morreu há 8 meses. Que Deus o tenha.» Francisca fez o sinal da cruz. «Ele era bom homem. Não voltou aqui em 50 anos, mas sempre pagou em dia os caseiros.» Ela se virou para Lucas. «E você, menino? Cuidando de mulher ferida sozinho? O que sua mãe diria?» «Que eu fiz o certo.» Lucas não pareceu ofendido. Ela teria feito o mesmo. Sua mãe era santa. Francisca sentou na outra cadeira, claramente planejando ficar. «Você se lembra dela, menina?» «Eu... não», Valentina admitiu. «Dona Maria, melhor parteira do Pantanal inteiro.» Francisca sorriu com a memória. «Trouxe metade das crianças desta região ao mundo, incluindo você, Lucas. Parto difícil. Sua mãe quase morreu, mas Maria não desistiu.» Lucas tinha desaparecido para dentro. Evitando a conversa, Valentina percebeu. Quando ela ficou doente, Francisca continuou, voz baixando. Lucas largou tudo. Trabalho importante em Brasília, namorada na cidade, futuro brilhante. Voltou para cá e cuidou dela, 6 meses vendo a mãe definhar. Não saiu do lado dela nem um dia. Algo apertou no peito de Valentina. Ele não mencionou isso. Não mencionaria. Francisca pegou a mão dela. Lucas não faz nada esperando reconhecimento. Faz porque é quem ele é. Ela se levantou. Vou deixar vocês. Mas, menina, você teve sorte. Não tem homem melhor neste Pantanal. Depois que Francisca partiu, Valentina ficou olhando para a água. Lucas voltou com um café silencioso. Por que você não me contou? As palavras saíram suaves. Sobre sua mãe. Sobre Brasília. Ele se apoiou no corrimão. O que teria mudado? Eu não teria julgado. Você teria. Mas não havia acusação no tom. E está tudo bem. A maioria julga. Não foi sacrifício? Valentina repetiu as palavras dele. Foi amor? Foi amor. Lucas olhou para o horizonte. E também foi egoísmo. Eu precisava dela tanto quanto ela precisava de mim. Talvez mais. Silêncio. Depois. Eu nunca tive isso. A voz de Valentina rachou. Com meu pai. Ele estava sempre ausente, mesmo quando estava presente. Lucas se virou para ela. E de repente estava tudo saindo, como uma represa rompida, anos de dor jorrando sem controle. Ele construiu o grupo Cavalcante do zero. Valentina limpou os olhos furiosamente. Começou aos 18 com um caminhão emprestado. Aos 50 tinha um império. E eu era só uma decepção. A filha que não era filho. Que nunca ia ter a fibra necessária. Valentina. Entrei na FGV porque ele estudou lá. Me formei com as melhores notas. Fiz MBA. Trabalhei 16 horas por dia. E sabe o que ele disse quando entrei no conselho? Ela riu sem humor. Que eu estava decorando o escritório. Lucas sentou no chão da varanda perto dela, ouvindo. Na escola de negócios, os professores assumiam que eu tinha comprado minha entrada. Nos estágios me davam trabalho de secretária. No conselho, meu tio fala por cima de mim em toda reunião. Deixa os homens cuidarem dos negócios, querida. Eles são idiotas. Talvez. Ou talvez eu realmente não seja boa o suficiente. Ela fechou os olhos. Rodrigo pelo menos foi honesto. Ele me disse na cara. Eu te amava, Val. Mas o amor não paga contas. 2 meses depois casou com minha prima Júlia. Aliança entre Almeida Exportações e a família dela. Eu era útil até aparecer opção melhor. Quando foi isso? 14 meses atrás. Valentina abriu os olhos.
E eu ainda acordo algumas manhãs achando que talvez se eu tivesse sido diferente, melhor, mais... Mais o quê? A voz de Lucas era gentil, mas firme. Mais submissa? Mais decorativa? Mais disposta a ser peça de xadrez na vida de outra pessoa? As lágrimas vieram então, reais, quentes, imparáveis. Eu passei minha vida inteira tentando provar que eu importo. Valentina soluçou. E no final, a única coisa que importa para qualquer um é meu sobrenome e minha conta bancária. Lucas se levantou, ajoelhou ao lado da cadeira dela. Pegou a mão dela entre as dele, calejadas, quentes, sólidas. Aqui ninguém sabe seu sobrenome. Ele segurou o olhar dela. E mesmo assim eu te vejo. O mundo parou. Como? A pergunta saiu quebrada. Você não me conhece. Eu te vejo ter medo e continuar brigando. Lucas limpou uma lágrima com o polegar. Te vejo odiar, precisar de ajuda, mas aceitar mesmo assim. Te vejo tentando ser forte o tempo todo porque alguém te ensinou que vulnerabilidade é fraqueza. Mais lágrimas. Valentina não conseguia parar. E eu te vejo chorando agora. Ele continuou. Não porque você é fraca, mas porque finalmente está sendo honesta. Eu não sei como ser outra coisa que não forte. Então aprende. Simples assim. Você tem 3 dias aqui. Sem conselho, sem tio, sem fantasma do seu pai. Só você. A tarde passou em um ritmo diferente. Lucas a ensinou sobre os pássaros. Tuiuiu, garça, arara azul. Apontou plantas medicinais. Contou sobre o ritmo das cheias. Sobre como o Pantanal respirava com as estações. Valentina se pegou fazendo perguntas. Realmente ouvindo. Não planejando a próxima coisa a dizer. Apenas absorvendo. Quando o sol começou a descer, Lucas trouxe jantar. Peixe fresco que ele tinha pescado pela manhã. Arroz, farofa. Simples, mas delicioso. Amanhã você vai embora, ele disse enquanto limpava a bandeja. As estradas devem estar passáveis. Algo gelado atravessou o estômago dela. Ah, Mariana deve ter organizado o resgate. Provavelmente helicóptero. Certo. Valentina olhou para as mãos. Faz sentido. Lucas parou na porta. Preciso trocar sua bandagem. Ele trouxe os suprimentos, ajoelhou na frente dela. Dedos gentis removendo o curativo velho. A ferida estava melhor. Bordas se fechando, vermelhidão diminuindo. Está sarando bem. Lucas aplicou pomada nova. Você teve sorte. Tive você. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Ele levantou os olhos. Seus rostos estavam muito próximos. Valentina podia ver os detalhes. Cílios espessos, uma pequena cicatriz na sobrancelha, a forma exata da boca dele. O ar mudou entre eles. Valentina! Sua voz saiu rouca. Lucas! Ele se inclinou. Ou ela se inclinou. Difícil dizer. Mas de repente seus lábios se encontraram. O beijo foi lento, questionador. Ele segurou o rosto dela com cuidado, como algo precioso. Valentina sentiu algo rachar dentro do peito. Defesas de anos desmoronando em um momento. Ela aprofundou o beijo, dedos entrelaçando no cabelo dele. Lucas gemeu baixo, puxando-a mais perto. Então a realidade bateu. Valentina se afastou, ofegante. Isso é loucura. É? Lucas ainda segurava o rosto dela. Eu saio daqui em 24 horas e nunca mais te vejo. O pânico subia. Isso não pode... Nós não podemos... Só se você escolher isso. Você não entende. Ela tentou se afastar. Nossos mundos são completamente diferentes. Eu tenho uma empresa para administrar. Responsabilidades. Você tem... isso aqui. Uma vida. Lucas soltou ela, ficando de pé. Eu tenho uma vida. Desculpa se isso não é suficiente para você. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso. Ele recolheu os suprimentos médicos. Durma bem, Valentina. Amanhã você volta para o seu mundo real. Ele entrou, deixando-a sozinha na varanda. Valentina encostou a cabeça na cadeira. O gosto dele ainda nos lábios dela. Lágrimas queimando nos olhos. O que ela tinha acabado de fazer? Valentina acordou com o som de Lucas no rádio. A voz dele era diferente. Formal. Distante. Coordenando algo. Ela se sentou devagar. A perna doía menos hoje. 3 dias tinham feito diferença. Lucas apareceu na porta. Não sorriu. Helicóptero chega ao meio-dia. Ele colocou o café na mesa ao lado dela. Campo Grande vai mandar equipe de resgate. De lá você pega voo para São Paulo. Você já arranjou tudo?
Dona Francisca passou a mensagem para as autoridades em Miranda ontem. Ele não olhou para ela. Sua assistente está coordenando. Mariana, certo? Certo. Algo apertou no peito de Valentina. Você não me perguntou se eu queria sair. Eu não vou te manter prisioneira. As palavras cortaram mais do que deveriam. Valentina tomou o café em silêncio, observando as costas rígidas dele enquanto ele preparava o próprio café. Lucas, preciso preparar os animais. Ele saiu antes que ela pudesse terminar. A tempestade assustou os cavalos. Vou verificar se está tudo bem. Mentira. Ela sabia que era mentira. Os cavalos estavam bem. Ele só não queria estar perto dela. A manhã passou em tensão dolorosa. Lucas trouxe comida, trocou a bandagem dela. Ajudou com tudo o que ela precisava, mas sempre com aquela distância nova. Como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Como se o beijo fosse apenas imaginação dela. Valentina tentou várias vezes puxar conversa. Ele respondia em monossílabos. Educado, prestativo, completamente fechado. Por volta das 11, ele trouxe as poucas coisas dela. A roupa que ele tinha lavado e secado, os sapatos ainda manchados de lama. E algo mais. Seu relógio. Lucas colocou o objeto na mão dela. Estava no seu pulso quando te achei. Sequei com cuidado. Acho que ainda funciona. Valentina olhou para o relógio de ouro. Presente do pai dela no aniversário de 25 anos. A única coisa pessoal que ele já tinha dado. Ela tinha certeza que estava perdido. Você guardou. A voz saiu estrangulada. Era importante para você. Lucas já estava se virando. Vi você tocando ele enquanto estava delirando. Lucas, espera. O som de rotores cortou o ar. Ele parou, virou só o rosto. Seu resgate chegou. O helicóptero desceu em uma clareira perto da casa. Valentina assistiu da varanda, o coração disparado. 3 pessoas saltaram. Paramédicos e Mariana. Val. Mariana correu para a casa subindo os degraus de 2 em 2. Meu Deus, você está viva. Eu achei que... Quando você não apareceu, eu acionei todos os protocolos de emergência, mas a tempestade... Não conseguimos voar por 2 dias. Estou bem. Valentina aceitou o abraço apertado. Estou bem, Mari. Mariana se afastou, olhando para a perna bandaged. O jacaré. Disseram que foi ataque de jacaré. Foi. Mas Lucas me salvou. Valentina olhou para ele, parado no canto da varanda. Ele me carregou 4 quilômetros e cuidou de mim. Mariana finalmente pareceu notar Lucas. O olhar dela varreu ele rapidamente. Roupas simples, pés descalços, casa rústica atrás dele. Bom, o Tom era educado, mas tinha aquela condescendência que Valentina conhecia bem. O tom que pessoas de São Paulo usavam com gente do interior. Muito generoso da sua parte. Claro, o grupo Cavalcante vai compensar seu tempo e... Não precisa. Lucas cortou. Não fiz por dinheiro. Um dos paramédicos se aproximou com maca. Senhorita Cavalcante, precisamos avaliar. Eu posso andar. Valentina se levantou, testando a perna. Dor, mas suportável. Não preciso de maca. Val, você foi atacada por um jacaré. Mariana já estava em modo eficiência total. Temos protocolo. Você vai no hospital em Campo Grande fazer exames completos antes de voltarmos para São Paulo. São Paulo. A palavra soou estranha, distante. Valentina pegou suas coisas. Tão pouco. Tudo o que ela tinha trazido, a bolsa cara, o celular, as roupas de grife, perdido. Tudo o que restava era esse relógio, e a roupa lavada em sabão de coco que cheirava a sol. Ela mancou até Lucas. Os paramédicos esperavam, impacientes. As palavras morreram. O que ela podia dizer? Obrigada por salvar minha vida? Desculpa por ser terrível? Aquele beijo significou algo? Tudo parecia inadequado. Obrigada. Foi o que saiu finalmente. Formal, seguro, por tudo. Lucas segurou o olhar dela por um longo momento. Algo passou pelos olhos dele. Decepção, talvez. Ou apenas resignação. Você sabe onde me encontrar. A voz dele era baixa, só para ela. Quando estiver pronta para viver de verdade. Valentina sentiu as palavras como um soco. Lucas, Senhorita Cavalcante. Mariana chamou do helicóptero. Precisamos ir. Lucas deu um passo atrás. Um aceno pequeno. Final. Valentina virou, mancando em direção ao helicóptero. Cada passo parecia errado. Os paramédicos a ajudaram a subir. Mariana já estava falando no celular, organizando a logística. O helicóptero decolou.
Valentina olhou pela janela. Lucas ainda estava na varanda, uma mão levantada. A casa dele ficou menor. Depois desapareceu na imensidão verde do Pantanal. Ela encostou a testa no vidro frio, o relógio do pai apertado na mão. Val, você está me ouvindo? Mariana tocou o braço dela. Temos situação de crise. O conselho chamou reunião de emergência para segunda-feira. Seu tio quer vender as propriedades do Pantanal. Tem desenvolvedor oferecendo 50 milhões. Eles querem sua aprovação. 50 milhões. Propriedades do Pantanal. As terras do pai dela. As terras de Lucas. Qual desenvolvedor? A voz de Valentina saiu mecânica. Agropecuária Serra Grande. Mariana lia do tablet. Eles vão converter para monocultura de soja. É boa oferta, Val. Seu tio está pressionando para fechar logo. Monocultura. Valentina pensou em Lucas explicando sobre biodiversidade, sobre o ecossistema do Pantanal, sobre viver em harmonia ao invés de explorar. Val? Mariana franziu a testa. Você está pálida. A perna está doendo? Estou bem. Mas ela não estava. Ela estava a milhares de metros de altura, voltando para uma vida que de repente parecia completamente oca. O helicóptero pousou em Campo Grande 3 horas depois. Ambulância esperando. Hospital particular. Médicos eficientes fazendo exames, clicando línguas sobre tratamento veterinário inadequado, mas admitindo que o ferimento estava sarando bem. Quem tratou você fez bom trabalho. A médica admitiu relutantemente. Antibiótico correto, limpeza adequada, bandagem apropriada. Você teve sorte. Sorte. Era isso? Valentina recebeu alta com receitas, instruções e um olhar de pena da médica. Pobre menina rica atacada por jacaré. O jato particular esperava no aeroporto. Mariana tinha trazido roupas novas, celular novo, tudo novo. Valentina vestiu o conjunto de linho branco, colocou os sapatos de salto. Olhou no espelho. Uma estranha olhou de volta. O voo para São Paulo levou 2 horas. Mariana passou o tempo inteiro atualizando ela sobre tudo que tinha perdido. E-mails, reuniões, decisões pendentes. O mundo tinha continuado girando enquanto ela estava parada no tempo. Valentina olhava pela janela, meio ouvindo. Nuvens brancas, céu azul infinito, tão diferente do verde do Pantanal. O jato desceu no aeroporto de Congonhas quando o sol estava se pondo. A cidade se estendia em todas as direções. Concreto, vidro, luzes, milhões de pessoas, milhões de vidas. E de repente Valentina não conseguia respirar. Val! Mariana segurou o braço dela. Está tudo bem? Sim. Mentira. Só cansada. O carro esperava na pista. Motorista com placa. Segurança. Vidros escuros. Valentina entrou, sentindo o couro macio, o ar-condicionado perfeito, a separação absoluta do mundo lá fora. Eles passaram pela Avenida Paulista, arranha-céus brilhando, trânsito denso mesmo em domingo à noite, pessoas correndo. Sua cidade. Sua vida. Por que parecia que ela não pertencia mais? O carro parou no prédio dela em Jardins. Porteiro abrindo a porta. Elevador privativo. Apartamento de 300 metros quadrados com vista para o parque. Valentina entrou. As luzes acendendo automaticamente. Tudo exatamente como ela tinha deixado 4 dias atrás. Minimalista. Moderno. Perfeito. Vazio. Ela mancou até a janela do chão ao teto, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Milhões de reais em metro quadrado. Vista que pessoas matariam para ter. E tudo que ela conseguia ver era uma casinha de madeira sobre palafitas, cercada por verde infinito, onde um homem vivia sozinho porque escolheu paz, ao invés de dinheiro. O celular novo vibrou. Mensagens inundando. Tio querendo confirmar presença na reunião. Colegas de conselho com opiniões sobre a venda. Rodrigo, mandando. Soube do acidente. Espero que esteja bem. Valentina jogou o celular no sofá. Na janela seu reflexo a encarava. Roupa cara. Cabelo perfeitamente arrumado por Mariana no avião. Maquiagem leve. A máscara de volta no lugar. Mas por baixo, ela via outra coisa. A mulher que tinha chorado nos braços de um estranho. Que tinha beijado ele como se estivesse se afogando e ele fosse ar. Que tinha sentido, pela primeira vez em 32 anos, que alguém realmente havia. Você sabe onde me encontrar quando estiver pronta para viver de verdade. Valentina fechou os olhos. Mas quando os abriu, ainda estava ali, em sua gaiola dourada.
sozinha. Uma semana. 7 dias de volta à vida normal. E Valentina não conseguia lembrar de nenhum deles. Ela ia às reuniões, respondia e-mails, tomava decisões, mas era como assistir outra pessoa fazer tudo através de vidro embaçado. Val, você está me ouvindo? A voz de Mariana cortou o nevoeiro. Valentina piscou. Estava no carro a caminho do grupo Cavalcante. Segunda-feira. Reunião de conselho. Desculpa. O que você disse? Mariana franziu a testa. Você não tem dormido, tem? Desde que voltou, você está... diferente. Diferente. Que palavra suave para descrever a sensação de estar partida ao meio. O carro parou na Avenida Paulista. O prédio do grupo Cavalcante erguia-se 20 andares de vidro e aço. Valentina olhou para cima, o estômago revirando. A sala de conselho ficava no último andar. Janelas panorâmicas com vista para São Paulo. Mesa de mogno que custou mais que a casa de Lucas inteira. 8 homens de terno. Uma mulher. Ela. Valentina. Seu tio Ricardo se levantou. Que bom que está recuperada. Todos ficamos preocupados. Mentira. Todos ficaram preocupados com ações da empresa e manchetes ruins. Obrigada, tio. Ela sentou. Os outros conselheiros murmuraram cumprimentos. Seu tio foi direto ao ponto. A Agropecuária Serra Grande fez oferta formal. Ele empurrou documentos pela mesa. 50 milhões pelas propriedades do Pantanal. Conversão para monocultura de soja com projeção de retorno em 5 anos. Valentina pegou os papéis. Números dançaram na frente dos olhos dela. É excelente negócio. Outro conselheiro, Dr. Mendes, ajustou os óculos. As propriedades são improdutivas há décadas. Seu pai as manteve por sentimentalismo. Sentimentalismo. As raízes do pai dela. O lugar onde ele nasceu. O lugar onde Lucas vivia. Precisamos apenas da sua aprovação. Tio Ricardo sorriu. As propriedades estão tecnicamente no seu nome desde o inventário. Todos olhavam para ela. Esperando, pressumindo. Valentina olhou pela janela. São Paulo se estendia infinito. Concreto engolindo verde. Progresso engolindo história. Não. Silêncio. Como assim não? Tio Ricardo riu. Val, querida, talvez você não entendeu os números. Eu entendi perfeitamente. Valentina colocou os papéis de volta. E voto não. Além disso, vou assumir pessoalmente a gestão dessas propriedades. A sala explodiu. Você não pode estar falando sério. Dr. Mendes bateu na mesa. Gestão pessoal? Você não sabe nada sobre... Sobre o quê? Valentina se levantou. Sobre terra? Sobre sustentabilidade? Sobre ter visão além do próximo trimestre fiscal? Valentina. Tio Ricardo usou o tom que ela odiava. Condescendente, paternal. Sei que o acidente foi traumático. Talvez você precise de tempo para... Eu estou perfeitamente lúcida. Ela encarou cada um deles. E pela primeira vez em anos, estou vendo com clareza. Essas terras não vão ser destruídas por monocultura. Vão ser convertidas em cooperativa de ecoturismo sustentável. Empoderando os fazendeiros locais ao invés de expulsá-los. Cooperativa? Tio Ricardo ficou vermelho. Isso é absurdo. Eu vou contestar a validade dessa decisão. Vou ao jurídico. Pode ir. Valentina pegou a bolsa. As propriedades são legalmente minhas. Papai as deixou especificamente para mim na porção disponível do testamento. Seus advogados foram muito cuidadosos com isso. Ela mancou em direção à porta. A perna ainda doía, mas era dor que valia a pena. Você vai destruir o legado do seu pai, tio Ricardo gritou. Valentina parou. Virou. Não, tio. Vou honrá-lo. Ela abriu a porta. Da forma que ele nunca conseguiu. Mariana a alcançou no elevador. Val, espera. Você realmente vai fazer isso? Vou. Por causa dele? Os olhos de Mariana eram muito perceptivos. Do fazendeiro que te salvou? Valentina apertou o botão do térreo. Estou fazendo por mim. Mas enquanto o elevador descia, ela segurou o relógio do pai. E soube que não era toda a verdade. As semanas seguintes foram tempestade. A sociedade paulistana tinha novo escândalo favorito. Valentina Cavalcante, herdeira do império, brincando de ambientalista por causa de um romance pantaneiro. Os blogs sociais foram cruéis. Crise de meia-idade aos 32? Herdeira tem colapso pós-trauma. Fontes dizem que Valentina não está bem desde o acidente. Sua mãe ligou do Rio. Valentina, pelo amor de Deus,
As minhas amigas estão perguntando se você bateu a cabeça no jacaré. Estou bem, mãe. Você não está bem. Largar tudo para ir morar no mato. Eu não estou largando tudo. Valentina olhou para a pilha de documentos na mesa dela. Estudos de viabilidade. Contatos com ONGs ambientais. Projetos de ecoturismo bem-sucedidos. Estou construindo algo novo. Desligou antes que a mãe pudesse responder. O pior foi Rodrigo. Ele apareceu no escritório dela uma quinta-feira, sem avisar. Segurança deixou passar porque ele ainda estava cadastrado do tempo de noivado. Val. Ele entrou como se fosse dono do lugar. Terno Armani. Relógio Rolex. Cabelo perfeitamente arrumado. Precisamos conversar. Não precisamos. Valentina não levantou os olhos dos documentos. Ouviu os rumores. Ele sentou na cadeira em frente. Você vai mesmo brincar de fazendeira por causa de um caipira? A palavra caipira dita com tanto desdém. Valentina finalmente olhou para ele. E não sentiu nada. Nenhuma dor, nenhuma raiva, nem mesmo desprezo. Apenas nada. Rodrigo. Ela se recostou. Sabe o que aprendi naquela semana no Pantanal? Ele arqueou sobrancelha. Que jacarés mordem. Que eu passei anos deixando homens como você me dizerem o que eu valia. Valentina sorriu. E eu agradeço por isso. Agradecer? Ele pareceu confuso. Você me trair foi o melhor presente que me deu. Ela se levantou. Me libertou de uma vida de mentiras, de tentar ser suficiente para pessoas que nunca me veriam de verdade. Então obrigada, Rodrigo. De coração. Você bateu a cabeça. Ele ficou de pé. Júlia tinha razão. Você surtou. Talvez. Valentina abriu a porta. Ou talvez eu finalmente acordei. De qualquer forma, não é problema seu. Agora sai do meu escritório. Ele foi. E Valentina percebeu que tinha virado uma página que nunca mais ia reabrir. Um mês de planejamento intenso. Valentina liquidou investimentos pessoais, ações, imóveis, fundos. 2 milhões de reais que ela converteu em capital inicial. Contratou consultores especializados em ecoturismo. Falou com a Embrapa sobre agricultura sustentável. Conectou com ONGs que trabalhavam no Pantanal. Mariana entrou no escritório dela uma tarde. Val, posso falar com você? Claro. Eu quero sair. Mariana respirou fundo. Como sua assistente. Quero ser diretora do projeto da cooperativa. Valentina piscou. Mari, eu passei 5 anos organizando sua agenda. Comprando presentes que você não liga. Agendando jantares com pessoas que você odeia. Mariana sentou. E quando você voltou do Pantanal, eu vi algo diferente. Propósito real. E eu quero isso também. O salário vai ser menor. Eu não me importo. Mariana sorriu. Importa fazer algo que importe. Valentina sentiu lágrimas queimarem. Quando você pode começar? 6 semanas depois de deixar o Pantanal, Valentina acordou sabendo. Hoje. Ela arrumou uma mala pequena. Não mais bolsa Prada e saltos de grife. Jeans, botas apropriadas, roupas simples, o relógio do pai no pulso. Mariana a levou ao aeroporto. Tem certeza? Mais do que qualquer coisa na minha vida. E se ele não quiser? Se ele seguiu em frente? Valentina tinha pensado nisso todas as noites. A possibilidade de chegar e ele virar as costas. Dizer que era tarde demais. Então pelo menos eu tentei. Ela abraçou Mariana. Pela primeira vez eu tentei de verdade. O voo para Campo Grande. Aluguel de caminhonete. Ela tinha aprendido a dirigir em estradas de terra. Compras de suprimentos em Miranda. E então a estrada para o coração do Pantanal. 6 semanas. Uma vida inteira. A casa dele surgiu no meio da tarde. Palafitas. Madeira gasta. Perfeita. Valentina estacionou. O coração martelando tão alto que ela tinha certeza que ele poderia ouvir de dentro. Lucas estava lá fora. Sem camisa. Machado na mão. Rachando lenha com golpes precisos e poderosos. Ele virou ao ouvir o motor. Congelou. O machado caiu da mão dele. Valentina saiu da caminhonete. A perna ainda mancava levemente. Cicatriz que ela ia carregar para sempre. Eles ficaram olhando um para o outro através de 10 metros que pareciam quilômetros. Você voltou. A voz dele saiu rouca. Eu estava com medo. As palavras jorraram. Todas as coisas que ela tinha ensaiado, tudo o que ela precisava dizer. Medo de não ser forte o bastante para escolher você. Medo de decepcionar todo mundo. Medo de não saber quem eu era sem meu sobrenome e meu dinheiro. Lucas deu um passo. Parou. Mas então percebi.
Valentina sentiu lágrimas escorrem. Você me carregou 4 quilômetros quando eu estava no meu momento mais fraco. Me viu quando eu estava quebrada e nunca pediu que eu fosse outra coisa. Valentina, deixa eu terminar. Ela limpou as lágrimas. Eu votei contra vender as terras. Vou converter em cooperativa de ecoturismo sustentável. Liquidei investimentos. Contratei consultores. Passei 1 mês planejando porque eu queria chegar aqui com mais que só palavras. Queria chegar com ação. Ele cruzou a distância entre eles em 3 passadas longas. Por quê? Lucas segurou o rosto dela. Por que você fez tudo isso? Por amor. Valentina segurou os pulsos dele. Verdade. Uma vida que realmente importa. Você me ensinou que essas coisas existem. E eu não posso voltar para uma vida sem elas. E se não funcionar? Sua testa encostou na dela. Nossos mundos ainda são diferentes. Então a gente constrói um mundo novo. Ela fechou os olhos. Juntos, Lucas a beijou. Profundo, desesperado, como homem que tinha achado algo que pensou ter perdido. Valentina se derreteu nele, braços dela ao redor do pescoço dele, corpo dele sólido e quente contra o dela. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Eu te amo. Lucas sussurrou contra os lábios dela. Desde o momento que você tentou me mandar embora mesmo sangrando, tão teimosa, tão assustada, tão perfeita. Eu te amo. Valentina riu e chorou ao mesmo tempo. Mesmo você sendo impossível e teimoso e morando no fim do mundo. Bem-vinda ao fim do mundo então. Ele a ergueu girando. Valentina gritou e riu, segurando firme. A chuva começou. Suave dessa vez. Não tempestade. Só o Pantanal respirando. Lucas a colocou no chão, mas não soltou. Fica. Fico. E naquele momento, com chuva caindo e verde infinito ao redor, Valentina finalmente soube o que era estar em casa. 18 meses depois, Valentina acordou ao som de galinhas e o cheiro de café coado. Seu dia de casamento. Ela se espreguiçou na cama estreita, a mesma onde tinha acordado ferida pela primeira vez. Agora era a cama dela, o quarto dela, a vida dela. A casa tinha mudado. Eles tinham adicionado um quarto, reformado a cozinha, instalado um sistema de água quente movido a energia solar. Mas a essência permanecia, simples, funcional, lar. Lucas apareceu na porta com café. Bom dia, noiva. Bom dia, noivo. Ela sorriu. Você não deveria me ver antes da cerimônia? Tradição de cidade. Ele se sentou na cama. Aqui a gente faz as coisas do nosso jeito. Do nosso jeito. 18 meses, e ela ainda sentia aquecimento ao ouvir nosso. Os meses tinham sido transformação. Valentina se lembrava da primeira semana, acordando às 5 da manhã com Lucas, aprendendo a alimentar os animais. As galinhas a assustaram, os cavalos a derrubaram. Ela queimou arroz 3 vezes. Ninguém nasce sabendo, Lucas tinha dito, paciente enquanto ela chorava sobre panela queimada. Você vai aprender. E ela aprendeu. Como plantar horta, como pescar, como ler o céu para prever tempestade, como fazer pão de queijo que não virasse pedra. Mais importante, aprendeu a desacelerar, a sentar na varanda sem fazer nada além de observar pássaros, a ouvir mais que falar, a estar presente. O trabalho na cooperativa tinha sido desafio diferente. Os primeiros meses foram intermináveis reuniões com fazendeiros céticos. Paulistana querendo nos ensinar sobre nossa própria terra. Eles murmuravam. Não estou aqui para ensinar. Valentina tinha dito na primeira assembleia comunitária. Estou aqui para aprender e investir. Vocês conhecem esta terra. Eu conheço negócios. Juntos, podemos construir algo sustentável. Levou tempo, mas aos poucos, eles aceitaram. Dona Francisca foi primeira. A menina tem fibra, ela declarou. Qualquer um que sobrevive Jacaré e escolhe voltar merece chance. Outros seguiram. Pequenos fazendeiros que viam terras sendo engolidas por monocultura. Que queriam alternativa. Que acra na visão dela. A parte legal ainda estava em processo. Registros de cooperativa, licenças ambientais, aprovações do IBAMA. Burocracia brasileira movia devagar como jacaré. Mas eles tinham lançado o programa piloto 6 meses atrás. Primeiro grupo de ecoturistas chegou. 15 pessoas de São Paulo e Rio, pagando para experimentar Pantanal autêntico. Ficaram em casas reformadas de fazendeiros. Aprenderam sobre ecossistema com Lucas. Pescaram, andaram a cavalo, viram onça pintada na natureza. Saíram transformados. As avaliações online foram brilhantes.
Agora tinham reservas até o ano seguinte. Mariana tinha se provado incrivelmente competente como diretora. Ela coordenava a logística de São Paulo, gerenciava marketing, lidava com contabilidade, visitava uma vez por mês, sempre comentando como estava mais saudável, mais feliz. Quem diria que eu trocaria jardins por isso? Ela tinha dito na última visita, sentada na varanda depois do jantar. Minha mãe acha que eu enlouqueci. Bem-vinda ao clube. Valentina tinha rido. A mãe dela foi o obstáculo maior. Por meses, ela recusou até falar. Depois começaram ligações de vídeo tensas. A mãe olhando para trás de Valentina, como se a casa simples fosse ofensa pessoal. Mas 3 meses atrás, algo mudou. Você parece feliz, a mãe tinha dito, voz pequena. Eu não te via feliz desde... Não lembro quando. Estou, mãe. Pela primeira vez estou. Silêncio. Depois. Ele te trata bem? Esse Lucas? Ele me trata como igual. Valentina tinha segurado o laptop mais perto. Como parceira. Como alguém que importa além do sobrenome. A mãe tinha limpado os olhos. Seu pai teria gostado dele. O velho Paulo começou assim. Jovem com nada além de sonhos e trabalho duro. Talvez ele deixou aquelas terras para você por isso. Para você lembrar de onde viemos. Valentina tinha chorado depois daquela ligação. Lucas assegurou, não perguntando, apenas estando presente. A mãe não viria ao casamento. É longe demais, querida. Minhas pernas. Mas ela tinha mandado presente. O vestido de noiva dela, guardado por 35 anos. Valentina ia usá-lo hoje. Agora, sentada com café na mão, ela olhou para Lucas. Cabelo mais comprido, pele bronze do sol, olhos que ainda a viam completamente. Em que você está pensando? Ele perguntou. Que há 18 meses eu teria dito que isso era impossível. Ela entrelaçou os dedos com os dele. Eu, você, tudo isso. E agora? Agora eu não consigo imaginar outra vida. O dia passou em turbilhão feliz. Dona Francisca e outras mulheres da comunidade tomaram conta. Decoraram com bandeiras coloridas de festa junina. Junho tinha chegado com suas celebrações tradicionais. A fogueira foi construída no quintal, mesas armadas, comida aparecendo de todas as direções. Caldo de piranha, arroz carreteiro, paçoca, pé de moleque, bolo de fubá, quentão fumegando em panelas grandes. Valentina vestiu o vestido da mãe. Renda simples, bonito, carregando história. Flores silvestres no cabelo arrumado por Dona Francisca. Você está linda, menina. A velha senhora tinha olhos brilhando. Sua mãe estaria orgulhosa. A cerimônia foi ao pôr do sol. Padre de Miranda que tinha vindo de barco. Comunidade inteira presente. 50 pessoas, talvez mais. Fazendeiros, pescadores, suas famílias. A família que Valentina tinha encontrado. Lucas estava lindo de camisa branca limpa e calça escura. Pés descalços, porque casamento no Pantanal não precisa de sapatos. Eles trocaram votos simples. Eu prometo te ver. Lucas segurou as mãos dela. Todos os dias. Realmente ver. E caminhar ao teu lado, não na tua frente ou atrás. Eu prometo ser corajosa. Valentina sentiu lágrimas escorrem. Do jeito que você me ensinou. E construir vida real, não vida bonita. Eu os declaro marido e mulher. O beijo foi suave, doce, cheio de promessa. A comunidade explodiu em aplausos e gritos. Alguém tocou sanfona. A festa começou. Eles dançaram quadrilha. Valentina tropeçando nos passos. Lucas rindo e guiando ela. Comeram até não aguentar mais. Beberam quentão que aquecia por dentro. Rodrigo não existia mais no mundo dela. Ela tinha ouvido de Mariana que o casamento dele com Júlia estava ruindo. Surpresa de ninguém. Mas era informação distante. Vida de outra pessoa. O tio Ricardo tinha tentado contestar o testamento. Perdeu. Vendeu as ações dele no grupo Cavalcante em raiva e saiu do conselho. Valentina não sentiu nada quando soube. Essas coisas, todo o drama de São Paulo, pareciam tão pequenas agora. Meia-noite chegou. Convidados começaram a partir, deixando abraços e bênçãos. Dona Francisca foi última. Cuidem um do outro. Ela segurou os rostos dos dois. E lembrem, amor não é só nos dias fáceis. É escolher ficar nos dias difíceis. Vamos lembrar, Lucas prometeu. Finalmente sozinhos, eles subiram para a varanda. A fogueira ainda queimava baixo no quintal. Vagalumes dançavam entre as árvores. Valentina se encostou em Lucas, cabeça no ombro dele.
A cicatriz na perna dela pulsou levemente. Ainda doía quando ia chover. Sabe o que é engraçado? Ela traçou a cicatriz através do vestido. Essa é a melhor coisa que já me aconteceu. Lucas olhou para ela. O jacaré? Não. Ela sorriu. A jornada. Do lugar onde eu estava para o lugar onde estou. Precisei ser mordida e arrastada através do Pantanal para finalmente acordar. Algumas viagens precisam de empurrão forte. A minha precisou de 4 quilômetros nos teus braços. Ele a puxou mais perto. Melhor caminhada da minha vida. Eles ficaram assim por tempo longo, só respirando, sendo. Lucas, Valentina quebrou o silêncio. Você se arrepende de tudo que isso mudou? Minha vida mudou, ele considerou. Tenho parceira agora. Mais trabalho, menos solidão, mais propósito. Ele beijou o topo da cabeça dela. Não me arrependo de nada. Nem mesmo das reuniões intermináveis sobre licenças? Nem mesmo, ele riu. Embora eu admita que burocracia brasileira testa paciência. Valentina pensou na vida que tinha deixado. O apartamento vazio, as reuniões vazias, a versão dela que nunca sabia quem era sem o sobrenome. Eu também não me arrependo, ela disse. De nada, nem do jacaré. Especialmente não do jacaré. Lucas concordou. Ele tem gosto ótimo grelhado. Ela bateu nele levemente. Eles riram juntos, o som carregando pela noite do Pantanal. Muito acima, a câmera imaginária subiria, mostrando a casa iluminada cercada por verde infinito. O rio serpenteando prata sob a lua. As construções novas da cooperativa espalhadas respeitosamente pela terra. Preservação e progresso convivendo. 2 mundos que não deveriam ter se encontrado. Uma mulher que precisou perder tudo para achar a si mesma. Um homem que escolheu paz sobre prestígio. E uma mordida de jacaré que mudou tudo. Esta era a história deles. Imperfeita. Real. Verdadeira. E estava apenas começando. O que você achou da história de Valentina e Lucas? Deixe um comentário abaixo. De 0 a 10. Que nota você dá para esta história? Inscreva-se no canal e clique no sininho para não perder nenhuma de nossas histórias.